Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva a Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Bocardi, boa noite para você, para Marcela, boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Uma ótima semana para todos. Ótima semana, Vera. Isso aí, boa semana. Bom, o Lula foi à posse do Gonê na Procuradoria-Geral da República, aproveitou para mandar recados ali para Lava Jato. O que a gente pode esperar desse novo procurador? Relembrando aí, a gente viu lá Rodrigo Janot, o anterior, agora ele, cada um com a sua característica e momentos distintos aí da nossa história. Verdade, Bocardi. Eu acredito que ele vai ser menos polêmico do que foi a gestão do Rodrigo Janot, mas também não vai ser uma gestão à frente do Ministério Público Federal tão inoperante quanto foi a de Augusto Aras nas duas últimas gestões, nos dois últimos biênios, né? E ficou 4 anos à frente do MPF, bem no curso da pandemia. Teve uma gestão muito criticada pela falta de ímpeto, de iniciativa da PGR em propor ali investigações para omissões. A gente teve uma interrupção aqui, provavelmente uma ligação para Vera Magalhães. O pessoal gosta de ligar para ela bem na hora do programa, mas a gente já vai restabelecer o contato. A Vera falava a respeito da posse de Gonê hoje na PGR, alguns recados que foram mandados para Lava Jato, também a fala de Lula. E a Vera já está de novo com a gente aqui no ponto final, Vera. Já estou de volta, já pus o celular no modo avião, desculpem. Eu dizia isso, que vai ser uma gestão menos dada a polêmicas do que a de Rodrigo Janot, mas mais operante do que a de Augusto Aras, isso segundo as previsões e as expectativas dos próprios procuradores. O Paulo Gonê atuou nos últimos anos, sobretudo na questão eleitoral, ele foi subprocurador-geral para o TSE, atuou no caso todo ali do Bolsonaro e dos seus ataques às urnas eletrônicas, teve uma atuação bastante incisiva nesse aspecto e assim ele deverá continuar numa boa relação com o Supremo Tribunal Federal. Essa é uma outra expectativa que existe, Bocardi, porque ele teve inclusive o apoio explícito, inclusive trabalharam como seus cabos eleitorais 2 dos principais ministros do Supremo, o decano da Corte, Gilmar Mendes, e o ministro Alexandre de Moraes, que hoje é também o presidente da Corte Eleitoral. Os 2 estiveram presentes, inclusive, na sua posse, ou seja, não tentaram disfarçar que foram padrinhos dessa indicação e que estão se sentindo contemplados com ela. Então, com certeza, uma atuação em maior harmonia com o Supremo. A de Janot foi absolutamente dissociada do Supremo, viveram em guerra, viveram as turras, e a de Augusto Aras também recebeu várias críticas dos ministros. Foram muitos os ministros de diferentes grupos que admoestaram Augusto Aras, existe um Vladimir Aras que não é esse, o Augusto Aras a agir em momentos em que ele se recusava a agir quanto à responsabilização do Ministério da Saúde, quanto à compra de vacinas, em vários momentos, na questão dos Yanomamis, os ministros do Supremo fizeram duras manifestações a respeito das omissões na PGR. Então, agora espera-se que vá ter uma atuação melhor. O que isso causa de um certo temor para dentro, na corporação? Que ele seja muito tutelado pelos ministros do Supremo e siga muitas orientações dos ministros do Supremo. Assim como havia uma impressão de que o Augusto Aras rezava na cartilha do Jair Bolsonaro, eles não querem que o Gonê seja alguém que vai ser pautado pelo Alexandre de Moraes e pelo Gilmar Mendes. E temem que isso possa acontecer numa forma de gratidão a esse apadrinhamento. O Lula participou da posse, fez um discurso duro contra a Lava Jato, diz que nenhum procurador pode brincar com a instituição, que os procuradores da Lava Jato
enfim, de alguma maneira fizeram isso, que se afastaram dos autos e se aproximaram da mídia. Ele lembrou que ele fez parte da Constituinte e disse que foi um dos que defenderam que o Ministério Público tivesse as suas funções ampliadas pela nova Constituição e que fez isso pensando em que eles tenham responsabilidade com essa instituição e não que hajam achando que todo político é corrupto. Foi uma afirmação do presidente. Qual o risco disso, né? O risco disso também é que a coisa se desvirtue para o oposto, que esse discurso da criminalização da política sirva para que a PGR nunca mais investigue os políticos e que se omita de investigar os políticos, porque não se pode criminalizar a atividade política, também não se pode ignorar que políticos cometem crimes, praticam desvio de recursos públicos e que a função primordial do Ministério Público é a de investigação. Ele é o defensor da sociedade e não de nenhum político e nem nada. Então, esse tipo de cobrança também serve como uma espécie de tutela e o risco é esse. Ô Vera, e sobre Flávio Dino, né? A posse dele ficou só para ano que vem, em fevereiro. E o que o ministro vai fazer até lá? Tem alguma definição também para sucessão na justiça? Como é que fica toda essa situação? Pensei que ele já fosse tirar férias desde já, Marcela, mas o ministro segue trabalhando e segue no cargo. Me disseram que ele vai deixar o Ministério da Justiça em algum momento de janeiro, mas essa data ainda não está marcada. A da sua posse é 22 de fevereiro, então bem lá para frente, depois da volta do Congresso, depois do Carnaval, é que o ministro vai tomar posse no Supremo. Até lá, o Lula pode designar um interino quando ele sair finalmente em janeiro, ou já fazer a sucessão. E aí ainda tem muito pouca definição a esse respeito. O Dino parece estar aproveitando esses últimos dias na cadeira para turbinar a candidatura do Ricardo Capelli ao seu lugar. Então, amanhã vai haver uma solenidade para o lançamento de um aplicativo chamado Celular Seguro, que é uma tentativa do governo federal de dar uma resposta a esse aumento do número de celulares, que é uma epidemia nacional e que vem ajudando no entendimento do governo a piorar a percepção de segurança e a responsabilizar o governo federal por essa falha na segurança. Então, o governo quer atuar nisso, diz que vai lançar esse app, que ele vai ser super rápido para que você bloqueie o celular, o acesso aos seus aplicativos de banco, acesso a outras informações como WhatsApp, e-mail, etc. Mas a gente ainda vai ter que ver como ele vem amanhã, porque pressupõe que você precisa estar num computador ou em outro celular para praticar esse bloqueio, que já não é tão simples assim, mas é uma forma de visibilizar o Ricardo Capelli, ele que é o nome que o Dino gostaria de ver sentado na sua cadeira, de um Ministério da Justiça uno, sem separação, com a segurança pública ainda embarcada no mesmo ministério, sem criação de outra pasta. Esse é o desenho que o Dino gostaria. Se ele vai ter força, vai ter cacife, agora que inclusive é ministro do Supremo, para bancar o seu sucessor também, a gente ainda não sabe, ainda não foram dados todos os indicativos. A gente sabe que tem muita disputa por essa vaga e que também existe dentro do governo e dentro do PT quem advogue pela separação em 2 ministérios, mas essa é a tese que não está dominando, segundo eu venho apurando nas últimas semanas. E o Dino, agora que está empoderado ali e que vai para o Supremo Tribunal Federal, quer ser parte da própria sucessão, então ele quer ser ouvido. Bom, vamos lá. Semana no Congresso também. Não terá nada de calmaria. O que sobrou para limpar aí da pauta antes das festas? Nossa, muita coisa, Bocardi. Tanto que o Arthur Lira marcou o seu café da manhã de balanço do fim do ano com jornalistas só para quinta-feira. Normalmente esse é um café que acontece ali para meados de dezembro, mas vai acontecer só ali já com o Papai Noel a caminho, dia 21. É que vai acontecer. Por quê? Porque essa semana ainda tem muita votação importante. A Câmara tenta votar em sessões semipresenciais, terça e quarta-feira, uma série de projetos, inclusive a volta do projeto das apostas esportivas, que passou para o Senado, mas teve alterações e voltou para a Câmara. Tem um pacote, uma chamada Agenda Verde,
que é uma coisa que o Lira também quer aprovar para tirar um pouco da pecha que ele tem de defensor do agronegócio e de que a Câmara só vota os projetos de interesse do agro. Então, dentro dessa agenda verde, tem um projeto de regulamentação do mercado de carbono, o projeto da transição energética, do combustível verde e um que regulamenta, uma nova regulamentação sobre resíduos sólidos. Então, todos eles, de fato, muito importantes para essa agenda ambiental do Brasil. E sempre com o risco de entrarem uns jabutis que acabam desvirtuando esses projetos e fazendo eles serem o oposto de ambientalmente sustentáveis. Então temos que ficar muito de olho, porque esses projetos que são votados na reta final, na Bacia das Almas, são aqueles que eles aproveitam para embarcar os jabutis mais bizarros. Além disso, tem a revisão da reforma do ensino médio, que também ficou para em cima da hora. Os colégios estão todos com a sua previsão para o ano que vem já fechada, com as suas grades, com o seu currículo, com tudo certo, professores contratados, etc. Então, o que mudar agora não deverá dar tempo de ser mudado para o ano que vem. Então, também é uma questão que tem gerado muita insegurança e muita crítica dos especialistas em educação, mas esse projeto tem de ser votado na Câmara. Existe uma possibilidade de que seja derrubado, porque o Lira não gostaria de mexer na reforma do ensino médio agora, mas está na pauta também. E aí o Senado vota a MP 1185, que foi votado na Câmara na semana passada, e é aquela das subvenções, uma das que o Haddad mais aguarda para a agenda econômica dele. Depois que as duas casas fizerem essas votações dos projetos que tramitam lá e cá, o Congresso se reúne na quarta-feira para votar a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e tem uma possibilidade, eu acho que remota, de que até quinta-feira vote também o orçamento de 2024. Então, seria votar um em cima do outro. A LDO, que é uma espécie de pré-orçamento, e o orçamento logo em seguida. Tem gente que acha que o orçamento pode ficar para fevereiro, que é uma coisa que o governo e nem o Congresso gostam, porque aí te limita o que você pode gastar a um dozeavos do que tem para gastar no ano. Qual o problema da LDO e do orçamento? Tudo aquilo que o Haddad esperava arrecadar, nem tudo se concretizou, nem tudo se confirmou. Então, tem uma série de receitas previstas, tanto na LDO quanto no orçamento, que não tem ali fonte garantida na realidade. Então, você tem, a estimativa é que haja cerca de 26 bilhões meio voando aí. Dinheiro que o Haddad apresentou, que foi apresentado para projetos, que foi pego para emendas, mas que ainda não tem uma fonte garantida. Então, passada aí esse monte de votação, vai todo mundo se colocar a fazer contas e aguardar ali aquele primeiro trimestre do ano que vem para a primeira revisão das contas, que acontece normalmente em março, para ver se a expectativa e a realidade se encontram ou se, de fato, a meta fiscal vai ter de ser revista nessa primeira revisão de março.